Olá, vamos para mais um dia dos Provérbios de Salomão, né? Um estudo da Bíblia sobre a sabedoria. E é interessante esse mergulho, né, que a gente tem feito diariamente, tem transformado a vida de muitas pessoas, né? Eu sou grato por isso, por participar desse estudo junto com vocês, porque também está transformando a minha vida. São palavras, são contextualizações, são encaixes, como grande peças de quebra-cabeça que se encaixa exatamente naquilo que a gente mais precisa na vida. Nos faz refletir, né? Então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 22, no versículo 9. Nós vamos até o 16 hoje, tá? Então vamos junto, vamos comigo. 9. Ele fala o seguinte: o generoso será abençoado, pois dá o seu pão ao pobre. Olha só o que ele está falando aqui, de generosidade. Generosidade, bondoso, é o caminho da prosperidade. Então, assim, é, quem fecha suas mãos, quem não dá é, parte do que você consegue ao outro, uma alma generosa é aquela que doa algo que você já está transbordando na sua vida. Já algo que você já sabe, nossa, isso aqui eu posso ajudar a vida das pessoas de alguma forma. Não retém, ele e dá, né? Então, é, quando a gente tira só da questão por que dar seu pão ao pobre, é o que? Vamos levar para um lado, não um lado literal da situação rico e pobre, modo de dizer, mas da situação de você ter, com aquela experiência, ela te levou para um outro patamar mais próximo. Por que eu não posso ajudar o outro também a crescer? Por que eu não posso também ensinar aos outros a também ser prósperos, assim como eu estou sendo? Por que também não posso ensinar o caminho das pedras àqueles que estão também na mesma jornada, mas não conseguiram achar ainda? Por que eu só quero para mim? Isso é egoísmo. Então é muito importante a gente dividir. O que ele está falando aqui é a recompensa que você ganha pela generosidade, pela bondade, a qual você oferece. No caso, ele fala do pobre, o pão ao pobre, aquele que ainda não está tendo ainda a libertação que precisa, ainda caminha diz assim, talvez numa pobreza do espírito, uma pobreza emocional, uma pobreza mental, uma pobreza do campo físico mesmo, mas algo assim que ele ainda tem a mente dele ainda não é uma mente, por exemplo, escassa. Se você tem meios para transformar essa mente em uma mente próspera, oferecendo conhecimento, dicas, orientações, exemplos de vida, por que não ser generoso? Por que não entregar isso também ao próximo? Então é isso que ele quer falar aqui. Quando a gente pega esse versículo, a gente traz para a nossa realidade, é assim que mais ou menos vem essa interpretação aqui para a gente. No versículo 10 do capítulo 22, ele fala o seguinte: lança fora o zombador e se vai a contenda. Cessam a questão e a vergonha. Lança fora o zombador, se afasta do zombador, se afasta do escarnecedor. E com ele vai embora a contenda, com ele vai embora a briga, a discussão, cessará as demandas e cessarão que ele fala aqui, a questão e a vergonha. Ou as demandas, né? As demandas, as vergonhas, a questão, tudo vai embora. Então, existem pessoas encrenqueiras no mundo? Demais. Pessoas escarnecedoras, pessoas que gostam de difamar os outros, pessoas que gostam de desunir, de usar sua língua cheia de veneno para causar a desunião, a violência. Então, tá cheio dessas pessoas por aí. E fazer aliança com aquelas pessoas que promovem esses tipos de coisas, esses tipos de coisas que fala aqui no versículo 10, é atrair para sua vida confusão. É você entrar em caminhos escorregadios, cheio de perigos e maldades. Então, o que a Bíblia aqui nos orienta?
A Bíblia nos orienta a mandar embora o escarnecedor, lança ele longe. Não, 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 não se mistura a essas situações para que você não se embaralhe numa contenda que não é sua. Manda ele embora, manda ele arrumar as malas, o zombador arrumar as malas e seguir seu caminho e vai embora. Que aí você vai ver que cessa as brigas, cessa as confusões, tudo fica em paz. Pensa assim, o convívio com uma pessoa que é contenciosa, que gosta do conflito, que gosta de briga, gosta de discussão e promove isso, é muito desgastante. É muito desgastante. Então é muito melhor viver sozinho do que viver em contenda. Viver do lado de gente que é assim, que gosta de causar tumulto, barraco, né? Que todo mundo fala, né? Então é isso. Por quê? O que a gente mais preza? Pela paz. A gente quer paz, a gente quer tranquilidade, a gente não quer toda hora ficar brigando por causa de coisas tão fúteis, que não vão levar a gente a lugar nenhum. A gente não quer isso para nossa vida. Você quer isso? Ninguém quer. Vamos para aqui para o nosso versículo 11. E o versículo 11 fala o seguinte: o que ama a pureza do coração e tem graça no falar, terá por seu amigo o rei. A pureza do coração e tem graça no falar, terá por amigo o rei. Ou seja, ele fala de coração, ele fala de graça. Coração, ele está junto com a boca, com que muitas vezes a gente fala, né? A boca ela fala o que o coração está cheio. Então, de alguma forma estão intimamente ligadas, né? A forma como a gente manifesta as nossas opiniões, as nossas reações. E o que ele quer falar aqui? Um coração puro, a elegância em suas palavras, ele leva a boas conexões, ele leva direto a Deus, né? Ele te conecta com o Rei. Então, não é possível uma pessoa de coração impuro, onde a sua língua é envolvida de piadas ou palavras imorais, palavras torpes, palavras negativas, palavras que não tem sentido nenhum positivo, não agrega em nada. Isso com certeza você não vai ter. Você vai desagregar e que amigos você vai ter? Que conexão você faz com o reino, com Deus? Nenhum. Então, qual é a nossa grande missão e objetivo também nesse mundo aqui que nós vivemos? Cultivar um bom coração, um coração puro. Olha o que ele fala, quem ama a pureza do coração. A pureza do coração é buscar o coração puro, buscar as nossas virtudes para que a comunicação seja uma comunicação saudável. Então, Jesus falou lá atrás uma coisa muito forte. Ele falou: ninguém vai ao reino dos céus se não for através de uma criança. Por que ele falou criança? Porque criança representa pureza. A criança representa, nesse sentido que ele colocou, significa pureza, a inocência. Então é necessário resgatar no coração essa pureza, essa inocência, essa sensatez, esse sentimento de amor pleno, né? A capacidade de um perdão enorme que uma criança tem, né? A pessoa vai lá, a outra criança tira o brinquedo dela, ela chora, daqui a pouco tá brincando de novo com aquele amiguinho, né? Então, esse versículo ele fala muito, né? Coração puro, a elegância das palavras, e tudo a ver com esse versículo aqui. Traga isso para a sua vida, pureza do coração e graça no falar. São duas coisas muito fortes aqui que a gente tem que se ater. Isso aqui é um versículo para que a gente ande em completa vigilância. Apure o que se passa no seu coração, apure como está seu coração e apure o modo seu de se expressar e de falar com o próximo. Vamos que vamos? Versículo 12. E o versículo 12 fala assim: os olhos do Senhor
protegem o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transforma. Ou seja, o que ele está falando aqui? Deus não está distante de nós, os olhos deles estão em nós, estão sobre nós a todo momento. Então, tá assim, pode-se dizer assim, estão no nosso encalço, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós. É como se fosse aquelas câmeras, né, daquele programa que fica ligado 24 horas. A gente não tem como, ele tá alerta e olhando 24 horas, estão sobre nós. E ele fala uma coisa importante aqui, que é um caminho muito forte. Protegem o que tem conhecimento. Olha que forte isso. Quem tem conhecimento, aquele que busca, é o buscador, que busca se conhecer, que busca se haver com suas questões, que cai e levanta, mas tenta não repetir, porque aprende com as quedas. É um ser que adora buscar, adora entender, adora compreender o que está acontecendo à sua volta. Então, os olhos do Senhor protegem o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtorna. Claro, de novo ele vem falar da palavra, ou seja, o que sai pela boca, as mentiras, as discórdias, as destemperanças, as contendas, isso ele transtorna, né? Transtorna, ele leva para a pessoa realmente ele cai naquela questão da causa e do efeito. Então, quer se manter protegido? Isso tem total sentido. Olha só como tem sentido isso. Quer se manter protegido? Procura se conhecer. O que nos dá medo diante de uma situação? Por que a gente sente medo? Porque a gente não conhece o que está ali, a gente é ainda ignorante. Mas quando a gente busca conhecimento, a tendência é a gente ficar mais sólido e mais seguro naquilo que a gente faz. Você procura assim, hoje eu assisti uma palestra sobre uma terapia holística, por exemplo. Nossa, mas você pode fazer? Fala assim, aplica lá o que você viu. Não, como é que eu vou aplicar? Eu não sei. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar esse curso. Quando você busca esse curso e integra esse curso, nossa, agora eu sei. Agora eu posso fazer. Então, ou seja, ali na hora que você faz, Deus está protegendo, porque você foi buscar o conhecimento. Então a espiritualidade ela vai estar em volta de você, lhe protegendo. Então a espiritualidade protege aquele que busca ou que se mantém dentro do conhecimento, porque está constantemente se esclarecendo, expandindo consciência, aumentando seu nível de aprendizado, de inteligência. Forte isso aqui, né? Versículo 13, ele fala o seguinte: diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Uma frase do preguiçoso. Cara, tem um leão lá fora. Porra, vou ser morto se eu sair no meio da rua. Tá fora, eu vou ficar aqui tranquilo. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: o indivíduo que é preguiçoso, olha, ele citou preguiçoso de novo. Isso aqui são desculpas. Isso aqui o que ele quer fazer com essa? Ele botou essa frase aqui. Salomão colocou. Porque o preguiçoso ele dá desculpa para tudo. Ele dá desculpa para fazer isso, para aquilo. Ele gasta o tempo dele articulando situações para a melhor comodidade dele, para justificar o que? A indolência dele. Então, de vez de ele sair a trabalho e sair para definir um modus operandi, uma forma de agir, não. É melhor ficar em casa dormindo e ficar tranquilão lá. Liga o ar-condicionado, vamos ficar aqui tranquilo, liga uma sériezinha, deixa passar o tempo. O preguiçoso, ele é mestre em fabricar desculpas. E por isso também ele é muito criativo, porque ele tem uma capacidade enorme de fabricar desculpas. E outra, o preguiçoso ele é dramático. Ele também é mestre na dramatização, em criar dramatizações. Mas ele cria um leão andando na rua.
e às vezes quem ouve acredita. É que nem você falar aqui num prédio, assim, num prédio que você mora no condomínio, ó, não vai lá fora não, que tem o leão tá lá fora, eu vou ser morto se ele estiver, não vou lá não. Ouvi falar que tem um leão lá fora. Aí você vai, quando a lógica, a razão entrar, que você vai ver leão aqui. Pô, eu tô num condomínio, muitos aí às vezes moram em condomínio fechado, tô na cidade, leão aqui. Tem um zoológico aqui perto? Será que um leão escapou? Os preguiçosos são parceiros disso aí, parceiros da indolência, parceiros dessa criatividade sugadora, que suga suas próprias energias, que se liga à procrastinação, que apenas o consome. Preguiçoso é igual a parasita, sabe? Parasita que suga a seiva dos outros, é isso aí. É o que é o preguiçoso. Então vamos que vamos, não caia nessa faixa, não se ligue ao preguiçoso que é dentro de cada um de nós. Versículo 14, ele fala o seguinte: cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ou seja, aqui de novo ele traz a questão da mulher adúltera, da sedução, da questão da aparência, literalmente falando, voltando-se um provérbio novamente para a questão da, como ele fala, adúltera, da questão da mulher. Né? Então, assim, quando a gente leva, eu gosto de quando Salomão cita a mulher aqui em Provérbios, já não é a primeira vez, né? A gente tende a levar para a parte mais energética do nosso campo, masculino e feminino que habita em cada um de nós. Então, quando ele cita a mulher, eu gosto de levar para a questão do sentimento e da emoção, e do homem e da razão. Então, como nós temos emoções e sentimentos e também trabalhamos com a razão, e nós já temos por entendimento por várias filosofias que existe o masculino e feminino em todo mundo, né? Então, de certa forma, quando ele fala cova profunda é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor irá, cairá nela. Ou seja, fala um pouco do castigo, fala um pouco da cova que você vai estar cavando para você mesmo, mas no tocante a sentimentos e emoções, quando você não procura se conhecer, a emoção ela toma um sentido tão grande onde a razão não entre e você acaba tomando decisões ou pelo seu comportamento impetuoso, você pode tomar direções que muitas vezes não tem volta, pode lhe causar inúmeros prejuízos. Você pode cavar realmente uma grande cova e cair dentro. Então, assim, é realmente uma grande armadilha que a gente causa para nós quando a gente não se conhece emocionalmente e sentimentalmente. Quando a razão ela não entra para poder travar, para poder fazer a gente recuar, a fazer raciocinar e usar melhor as nossas palavras, como a gente tem falado aqui, melhor a nossa língua, sanear o nosso coração, aí a gente vai estar cavando uma cova enorme para nós. A gente estará adúltera, estaremos adulterando leis universais, adulterando nossas virtudes. E aí é cova, meu amigo. Aí é queda. Simples assim. Tá? Então vamos tirar um pouco aqui só da visão das mulheres, mas na visão do homem também, ou seja, dentro de uma equidade, os dois gêneros são responsáveis pelas suas escolhas, pelaquilo que escolhem para si. Versículo 15, ele fala o seguinte: a insensatez está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afastará dele. Ou seja, a disciplina, ela afastará a insensatez que está ligada ao coração do menino. Bom, quando a gente leva para um lado literal, a gente vai entender que a criança é insensata,
ela precisa de disciplina. Então, quando a disciplina cantar na criança, é a educação, né? ela alinha, o que Salomão quer dizer aqui, vamos botar de uma forma literal, que a insensatez ela já se encontra na criança desde a tenra idade, ela já vem com isso. Só que ao longo do tempo, a vara da disciplina vai ajustando. Os pais, a educação dos pais, a sociedade, as leis, as regras, vai ajustando a disciplina ao longo do tempo. Mas quando agora a gente pega, tira um pouco do literal e tenta levar agora para um lado mais nosso, do dia a dia. Nós somos crianças em várias áreas da nossa vida. Crianças. Somos insensatos porque ainda não nos conhecemos e não conhecemos às vezes o terreno que nós estamos pisando. E quando a gente pisa errado, indisciplinadamente, como crianças, sem, por exemplo, se fomos, ele fala aqui, falamos aqui atrás que os olhos do Senhor protegem aquele que busca o conhecimento. Então, se eu entro numa coisa bem imatura, se eu entro num relacionamento totalmente imaturo, numa empresa totalmente imaturo, sem conhecimento, sem insensato, eu de certa forma sou uma criança nesse local. Estou sendo um insensato. E o que a vida vai me fazer? A vara da disciplina vai cantar em cima de mim. Ela vai me aprumar de alguma forma na relação, na empresa, no empreendimento, em qualquer lugar que eu estiver sendo insensato, como uma criança. A criança ela está aprendendo, a criança ela é insensata mesmo, a criança ela erra, a criança ela vacila, a criança ela está aprendendo. Não sabe, então muitas vezes a gente é assim. Então, esse é um versículo que eu trouxe algumas visões aqui diferentes, no contexto da visão relativa, para que a gente possa adaptar ao nosso contexto e ter um pouco também de paciência com a gente e um olhar bem claro da disciplina que reverberar sobre nós num tropeço, num erro, numa ignorância por falta de conhecimento. Ouvir realmente os recados que a vida nos dá para reparação, para fazer de novo e fazer melhor. Então é isso que esse versículo quer falar. É um versículo muito bom, nos leva a reflexões muito poderosas aqui na questão do nosso viver, né? da vida. A gente tem paciência e entender que a vida ela vai te disciplinar. E o que acontece de pancada que a vida nos dá, que a gente fala de pancada, né? A vida me jogou de portas fechadas que aconteçam, ou de dificuldades que passam, é a vida te disciplinando, talvez pelas escolhas que você fez de forma insensata, sem pensar. Olha o que a gente falou no versículo anterior da questão da emocional e sentimental, que ainda falta se conhecer. Tá vendo? Um versículo ele arrasta o outro, ele segue uma linha interessante de pensamento, né? Dá para encaixar tudo. E o versículo 16 fala o seguinte: o que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Olha só que forte isso aqui. Vou repetir. O que oprime ao pobre para aumentar o seu lucro, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então aqui, oprime vem de opressão. Deus não quer que a gente traga opressão para ninguém. Deus não quer que a gente haja com violência contra o mais fraco para espremê-lo ou oprimi-lo para que você se assente acima dele ou você tenha ganhos em cima dele. Oprimir o pobre, que ele diz aqui. Né? Olha só, então a gente tem que ter cuidado da gente, tirando só a visão do pobre aqui, é literal desse versículo, mas do pobre emocional, por exemplo, que ainda não tem um conhecimento emocional, que está desesperado, está precisando de ajuda, e você se aproveitar desse momento de pobreza espiritual, de pobreza emocional dele, por falta de conhecimento, por falta de alguém para falar, e você se aproveitar disso, oprimir ele de alguma forma, com palavras ou com situações, para tirar algo dele.
isso pode ter certeza que quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. É a mesma coisa do contrário aqui. O que dá ao rico, certamente empobrecerá. A riqueza desonesta, a continuidade das propinas que tem por aí, os subornos, para enriquecer quem já é rico, pode ter certeza que uma hora a casa cai. Vai todo mundo para a pobreza. É a pobreza espiritual. Pode até se dar bem no físico temporariamente, quando a casa cair, cai tudo. Mas pode ter certeza que a justiça divina, Deus está vendo tudo isso. E depois vai ter que responder por isso. Então ande na linha, faça o que é justo. Não pise nos outros para ganhar algo. Vá, lute pelo seu. Marque seu território e vá atrás, conquiste, lute, persevere. Não desista dos seus sonhos. É só você que pode ir atrás dos seus sonhos mesmo, porque cada um tem o seu. É só você que pode ter as forças para poder ir atrás. Então você não precisa tirar a força do outro, oprimir o outro para conquistar aquilo que você quer. Vá lá e lute. Arregaça as mangas e vá lutar, vá atrás disso. E não desvie do caminho. Bom, muito bom. Fechamos aí com chave de ouro o dia de hoje. Terminamos aí o versículo 16 do capítulo 22. Gratidão. Hoje foi também mais um dia fantástico aqui com vocês, trazendo a sabedoria divina para vocês através dos provérbios. Amanhã estaremos aqui de novo, dando continuidade ao nosso capítulo 22. Gratidão, beijo no coração de todos e paz e bem. Jesus abençoe.